Olá a todos, eu estou muito feliz. A gente vai entrevistar hoje uma pessoa que é muito especial, que tem feito uma atuação muito grande, tanto para criança, adolescentes, idosos. Não sei se vocês sabem ou a conhecem, mas ela é nossa vereadora atualmente da Prefeitura de Goiânia. Eu a conheci anteriormente a ser vereadora, eu já via a participação dela na comunidade, tanto ela quanto a mãe dela. Tem uma associação dos idosos que contempla esse público aqui dos goianienses. Então, é um trabalho muito bonito e eu quis convidá-la para que ela falasse um pouquinho mais da sua atuação. E eu quero falar que você é muito bem-vinda, Daniela da Gilca. Quero dizer que é uma honra muito grande você estar aqui. E sempre quando eu entrevisto o convidado, eu faço a pergunta: quem é você, Daniela da Gilca? Quem é você? Como que você se referenciaria? Eu quero muito agradecer, Jelly, pelo carinho e cuidado comigo. Uhum. É extremamente importante ter espaços como esse que a gente possa sim contar a nossa história, porque história só é contada se temos um passado. Daniela da Gilca, fui criada em um caminho social. Papai, enquanto Santilo foi governador do estado de Goiás, foi o primeiro presidente de bairro. Olha só. E Dona Gilca, como esposa, ali sempre estando lado a lado, começou a ter trabalhos sociais. E presidente de bairro naquele tempo era o que construía equipamentos sociais, era os que construíam. Antigamente a gente fala, hoje os CMEs eram conhecidos como creches, né? Então, esses espaços eram construídos pelos presidentes de bairro. E fui nascida nesse caminho, nesse Legal. cuidado de trabalhar com a comunidade, de trabalhar com equipamentos sociais e logo veio, né, o crescimento, a qual eu tive a oportunidade de estar conselheira até lá. Fui Uhum. candidata e a mais bem votada por Goiânia já pelo trabalho. Legal. Tive a oportunidade de estar conselheira por 2 mandatos e continuamos a luta. Mamãe com trabalho com idosos, já eu com criança e adolescente, e nada melhor de fazer essa junção. Porque sim, são dois extremos que precisa de políticas públicas eficazes. E essa ausência de políticas públicas faz com que a gente tenha violações de direito. E eu, como militante da causa que realmente luta por população vulnerável, a gente quer sim utilizar de espaços de poder para fazer a diferença. Sim. E foi aonde que decidi me candidatar a vereadora, então foi a minha primeira vez candidata e já tendo a oportunidade de estar eleita, né? Uhum. Enfrentando, todos sabem que a política para nós mulheres, a escada não é a mesma, a dificuldade e o quantitativo de degraus são maiores, e mesmo nesse caminhar, a gente conseguiu estar hoje vereadora, que não houve um aumento de cadeira, mas sim é, perdeu 2 mulheres também com belíssimos trabalhos, mas que também estou lá hoje para fazer a diferença, lutando sim dentro de um parlamento para que a gente tenha políticas eficazes. Perfeito. E eu fico querendo saber, Daniela, os desafios. Você falou da sua prática enquanto conselheira, e eu, como também já atuei enquanto técnica em combate, né, de frente, da ponta, em relação à violência sexual, maus tratos, negligência, eu imagino que você, tanto eu, tenha acesso a informações, à realidade que às vezes o público ele não tem consciência das violações, das negligências, das situações que muitas famílias se encontram. Então, você, enquanto vereadora hoje, né, quais têm sido os seus projetos? O que você tem visado para esse público, para que realmente a prefeitura ela saia da zona de conforto, que ela contribua com esse fortalecimento da rede, com esse fortalecimento das políticas públicas? Eu falo que eu tenho o privilégio de estar vereadora por 2 motivos. Por eu conhecer a gestão pública Uhum, e por eu ter trabalhado a minha vida inteira com equipamentos sociais. uhum, Isso faz com que eu não faça só uma mera lei para ter um mero papel. Todos que me conhecem a minha história, sabem que eu sou muito firme, que eu não quero estar lá para espaço de poder, por recurso, não, eu quero estar lá uhum. para fazer a diferença. Então, eu sempre preocupei muito com os meus projetos de lei. Eu não quero um projeto de lei
para que ele seja ineficaz. Eu quero um projeto de lei para que ele seja uma lei que realmente vai trazer benefícios à comunidade. E esse privilégio de ter passado pela gestão, então conhecer toda a parte técnica da gestão e conhecer os equipamentos sociais, que é a ponta, que é a vulnerabilidade, me permite ter uma melhor condução em formatação de projetos para que a gente realmente faça a diferença. Algo que dos 12 projetos que eu entrei agora, né, nesses 3 meses de mandato, eu preocupei muito com as bases. A gente precisa falar, nós estamos no mês, ainda vamos estar entrando no mês de maio, que a gente precisa não falar só do 18 de maio, mas falar dos 365 dias do ano de combate à violência e exploração sexual. O que a lei nos permite? Até onde eu posso ir? O que eu não posso é só trabalhar em campanhas. Eu preciso utilizar a legislação para dizer, você pode utilizar, você pode falar. E para quem que eu posso falar? Então, hoje a gente está fortalecendo. Hoje, você tem toda a competência técnica, estudou para isso, eu tenho que valorizar a profissão. Então, eu preciso hoje trabalhar o maio com a psicologia. Isso precisa estar equiparado numa lei para que seja garantido esse profissional numa unidade escolar, para que ele tenha uma melhor condução e não uma vitimização. Perfeito. Porque no caso de violência sexual, ele vai lá e fala para a professora, depois ele vai lá e fala para a diretora, depois a diretora chama o conselheiro tutelar, depois chama o conselheiro tutelar chama a delegacia, depois ela vai para o ML, depois ela vai para o pai. Perfeito. Quantas vezes ela foi vitimizada? Perfeito. Né? Hoje não, se eu tenho hoje a equipe multidisciplinar dentro de uma unidade escolar, aquela criança, ela vai trabalhar dentro de roda de conversa, ela não vai trabalhar a vitimização, ela vai ter poder dizer e todo aquele relatório técnico já vai servir para um aparato técnico científico policial. Então, assim, esse privilégio de conhecer os que eu chamo de pilares para a gente fazer uma melhor condução, me alegra para a gente não ter um mero papel. Outro projeto que eu falo que eu quero realmente que ele vire lei. Nós, mulheres, temos um olhar diferente para a política. Nós somos mães, trabalhamos em casa, trabalhamos fora. Você não vê mulheres se corrompendo, sendo induzidas e lutando com causas especiais. Quando a gente fala de família atípica, muitas das vezes a gente vê mulheres. São as mulheres que estão nos hospitais acompanhando os seus filhos. Então eu criei também um projeto para que a gente não só fique homenageando mulheres na Câmara, mas que a gente possa ter, durante o mês da mulher, 37 vereadoras escolhidas pela sociedade, para que às vezes tenha ali projetos magníficos. Mas imagina, no Dia da Mulher, surgindo aí vários projetos por mulheres comuns como eu, sendo vereadoras no mês da mulher. Então a gente precisa trazer essas mulheres para o parlamento, trazer essas mulheres para a política, para que a gente possa ter transformações. Quando a gente vê as nossas melhores legislações, foram conduzidas por mulheres. Não estou aqui para dizer que somos mais ou menos, estou aqui para dizer que quando tem uma mulher junto a um homem, tem uma melhor condução legislativa, uma melhor condução nos espaços de poder. Então, estou muito feliz. Aí, sem dizer do trabalho com idoso, que é algo que me alegra de poder estar lutando na Câmara, de ter convencido os meus colegas vereadores. Hoje, a causa da pessoa idosa não é da Daniela da Gilca, mas a causa da pessoa idosa é da Câmara de Vereadores de Goiânia e também da gestão do prefeito Sandro Mabel, porque Goiânia não tem ainda nenhuma política pública para o idoso. Aí me assusta porque, como assim não tem? Nós estamos envelhecendo. Exatamente. O IBGE mostrou que hoje a família ela não está tendo reprodução, e sim um envelhecimento. Nós estamos tendo um envelhecimento saudável, então nós temos vários centenários nas nossas famílias. Antigamente a gente via só até 70, hoje nós estamos tendo idosos com 100, não é um não, são muitos idosos centenários. Mas qual é a política pública voltada para a pessoa idosa? Nós não temos uma instituição de longa permanência, nós não temos um centro-dia, nós não temos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Nós, infelizmente,
eu falo que tivemos a perca, porque o idoso completa 60 anos, ele perde a aposentadoria com os empréstimos, ele perde o BPC, a aposentadoria com o aumento da medicação, ele perde a autonomia porque a sociedade quer tratá-lo como criança e não como pessoa adulta e idosa. Uhum. Ele perde o direito de ir e vir, ele perde o direito de ter educação, de ter habitação, de ter cultura. Então, eu quero envelhecer. Acredito também que você quer envelhecer. Uhum. E o que estamos investindo, né? E por que que nós não temos políticas públicas? Uhum. Então, eu sou resultado que o idoso, ele preocupa com a política. Uhum. Porque por mais que eu tenha sido conselheira tutelar, eu fui eleita pela pessoa idosa. Legal. Então, eles mostraram para toda a sociedade que eles votam, são os primeiros a chegarem na urna, mas que precisam ser vistos. E você fala um negócio, Daniela, que é muito caro, né? Eu, como representante da prefeitura e tudo, e não é querendo falar quem é culpado tudo, é porque a gente vê o sofrimento, a gente está na ponta. Então você vê casos de idosos negligenciados. E não só isso, você falou de um ponto que eu achei muito interessante, que às vezes é a violência financeira, né? A questão dos empréstimos, é a questão de querer deslegitimar a inteligência do idoso, então considerar como se ele estivesse insano mentalmente, para privá-lo de ter a sua própria autonomia. Então eu vejo que essa sua proposta, a sua política, ela é muito importante, porque é a inserção desse público, dessas pessoas, e que às vezes o quê? Tá solitário, né? Esse sentimento de solidão que é adoecedor, então tem aquela sensação de inutilidade. Eu acho que assim, estou aqui também para provocar, né? Enquanto sociedade, você também enquanto provocar, de falar, olha, nossos idosos estão morrendo, às vezes porque não tem uma LPI. Às vezes os nossos idosos estão morrendo porque não é visto da forma que deveria ser visto. O mais triste é que eu estou falando de números. Uhum. E cada número representa uma pessoa. Perfeito. Durante o pleito eleitoral, eu fui muito dura, porque eu fui a única pessoa que teve coragem de testemunhar, porque eu não queria mais perder nenhum idoso nos meus braços. Isso não foi um discurso político. Quando você realmente luta pela causa, as denúncias chegam até você. E quero sim combater. Hoje, quem é o provedor, em sua maioria das casas, é a pessoa idosa. E muitas das vezes ele está sendo vítima de vários empréstimos, e muitas das vezes nem com a concordância familiar, isso eu quero até deixar claro, é de instituições financeiras mesmo, que liga, quando é fé desconta em folha, ele não está sabendo o que está acontecendo, quando é fé, ele já vê que está com 2, 3, 4 empréstimos, e comprometendo toda a renda. Isso é muito grave. Muito grave. E o mais grave ainda é aquela famosa música da colcha do cobertor de couro. Um filho, né, não tem a capacidade ainda de cuidar dos seus pais. E por que que os pais cuidaram dos seus 10, 15 filhos? Porque ainda não estamos preparados para o envelhecimento. Perfeito. Eu estou sim adoecida, porque hoje, por exemplo, nós perdemos uma idosa, e isso foi de cenário nacional, porque são de famílias de alto poder aquisitivo, um advogado que simplesmente deixou a sua mãe em uma unidade de saúde e foi embora. E essa pessoa agora faleceu. Estou com 3 casos somente. Um está no Siames Urias e 2 no GOL. Todos têm filhos, mas foram abandonados. Estão em situação de emergência que acabou virando caso de polícia. Isso é muito sério. Eu não estou aqui para romantizar falando que é fácil cuidar de um idoso. Sim. Não, não é fácil. Né? O idoso, não a medicação é mais cara, a pele é mais fina, cuidar de um idoso acamado é muito mais difícil, o cuidado do PH é muito mais difícil. Eu estou aqui dizendo que nós estamos precisando resgatar a nossa humanidade, a nossa empatia. O que está acontecendo que eu não estou conseguindo mais amar o pai? Eu não estou aqui questionando, ele não foi meu pai, ele bebia, ele me abandonou. Mas e aí? Eu vou fazer o mesmo? Eu tenho que quebrar esse ciclo. Alguém tem que quebrar.
E depois, meu filho vai fazer o mês, será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que eu estou o tempo todo cuidando dos meus filhos? Eu estou preparando meus filhos para cuidar de mim? Isso justifica eles me abandonar ou não? Eu preciso voltar a trazer essa consciência de empatia e humanidade pela pessoa idosa. Perfeito. Essa situação do vizinho, a gente hoje passou a ter essa consciência quando a gente vê um homem agredindo uma mulher. Só que a gente vê um filho agredindo um idoso, a gente não denuncia. Uhum. Né? A gente não procura. Às vezes a gente vê aquele idoso abandonado, a gente não oferece o café, a gente não liga. Cadê essa empatia? Eu estou em busca Perfeito. disso, nesse espaço de poder. Perfeito. Né? Os nossos idosos estão morrendo. Nós tivemos uma fase, numa pandemia tão cruel, ao ponto de representatividades com alto poder dizer: desliga o aparelho da pessoa idosa e cuide de uma criança. Não. Vida, ela é independente de idade. E o que mais está me incomodando, e eu quero utilizar esse espaço para que a gente possa juntos fazer a diferença. O maior índice hoje de suicídio não é entre adolescentes e adultos, é entre a pessoa idosa. E não é porque essa pessoa idosa, acima de 60 anos, está com depressão, está com algum problema mental. Não, é porque ela não quer ser um peso para a família. Isso é muito grave. Muito grave. Uhum. Então, assim, muitas das vezes a gente vê a pessoa falando: eu quero é descansar, eu não quero, eu sei que você precisa trabalhar. Não, gente. A gente só tem uma vida. A gente não tem 7. Uhum. É uma. E por que a gente não está cuidando um do outro? E você fala uma coisa que é muito interessante, né? A gente não se preocupa com a velhice. A gente não pensa que em um momento seremos nós que estaremos diante disso. Quando você fala dessa sensibilização, tá? A nossa população, e a gente vê isso não só com o público dos idosos, você vê pais, filhos, esse contexto que foi chegando, que está sendo potencializados, seja para as redes sociais, não que a rede social seja ruim, seja maléfica, mas há um distanciamento, né? As pessoas, elas não estão mais importando, poxa, o que está acontecendo no seu dia? Tu não está tendo conversa, não está tendo afeto, não está tendo doação. Então, a gente vê casos, por exemplo, de pessoas que estão fazendo o que é abandono afetivo. Tem condições financeiras, mas não está ali, não está implicado. Então, isso é muito triste, porque a gente vai perdendo a nossa humanidade e a gente não vai percebendo e dando valor àquelas pessoas, como você diz, não é porque é uma criança, é um idoso, não é o que vale mais, o que vale menos, não, pelo Uma contrário. Somos nós, nosso reflexo, né? E quando a gente traz essa problemática de não haver lugares para que esses idosos fiquem, isso é muito triste, muito triste. E eu quero, assim, ressaltar e parabenizar você, a sua mãe, por essa atuação social que vocês têm em relação aos idosos. Eu fui pessoalmente, eu vi, é muito legal, é muito gratificante imaginar que idosos estão se reunindo, estão festejando, estão dançando, estão sendo escutados, respeitados. Então, eu só lamento por não ter mais associação dos idosos, seja mediante o governo, mas que você vê que é uma ação que vocês tiveram, uma iniciativa que é uma referência, que é um modelo. Você fala um pouco da sua vida enquanto vereadora, dos dilemas e desafios. Quais são os maiores desafios que você tem enfrentado enquanto vereadora? Ser mulher. Por incrível que pareça, o maior desafio dentro de um parlamento é nós nos mostrarmos que o homem, quando bate na mesa, ele é poderoso, ele é firme, ele é forte. A mesma mulher batendo numa mesa, ela é histérica, ela é nervosa, tá querendo aparecer. Só que eu tenho muito orgulho de ser mulher e estar nesse espaço de poder. Mas me entristece, porque ainda somos a maioria que não acredita em mulheres para estar nesse espaço. Então, eu sou a maior defensora para que a gente possa, sim, convencer mulheres a estar na política e também poder ter a oportunidade de colocar mulheres na política. Quando a gente vai estudar todo um processo histórico e principalmente legislativo
quando você vê uma lei colocada em prática e você vai ler quem a fez, em sua maioria são por homens, são maioria. Mas quando eu falo de leis de alta repercussão, foram feitas por mulheres. Porque mulher, sim, ela coloca a dor do outro, mas ela leva a sua dor para dentro do parlamento. Então, as melhores leis, quando eu falo de licença, maternidade, quando eu falo de violência Sim, contra a mulher, sim, quando eu falo do estatuto da pessoa idosa, sim. quando eu falo do estatuto da criança e adolescente, Uhum, nós tivemos todo um fator histórico envolvido com mulheres, uhum, né? Quando a gente fala muito na busca de equidade na política, porque eu não gosto muito de falar de igualdade, porque igualdade é se o caminho fosse igual. Se todas nós tivéssemos a mesma oportunidade. Então, eu poderia falar de igualdade na política. Mas eu tenho que falar de equidade na política. uhum, Porque além de ser mulher, se a mulher é negra, é mais difícil ainda dela chegar. uhum. Além dela ser mulher e ela ainda for negra e com deficiência, ainda é mais difícil dela chegar. Então, eu ainda sou aquela que ainda Que provoca a legal, sociedade que de não falar legal. só de mulher com igualdade na política, mas mulher com equidade na política. E eu acho que isso é enriquecedor, né? A gente ter vereadores que tenham isso na experiência, na pele, igual você falou, você saiu de um contexto que você via, você estava ali atuante, ou seja, tem uma realidade. Uma pessoa que está na política, que ela tem algum tipo de deficiência, o olhar vai ser enriquecedor para os projetos de leis. Então é isso que eu também concordo com você nessa pluralidade. E são tantas demandas, tantas coisas que às vezes a gente fica submerso a tantas coisas, né? Parece que a gente não está conseguindo acompanhar. Então as coisas estão acontecendo muito rápido, muito rápido. Às vezes a gente faz muito barulho, mas eficácia naquele momento, naquela situação, a gente não vê tanto. Então, assim, eu vejo que é isso, são sementes que a gente vai plantando. Quando você fala do 18 de maio, que tem que ser o ano todo, tem que ser, né? A gente não fala, mas muitas meninas são abusadas sexualmente, muitas mulheres sofrem agressão física, às vezes está num contexto religioso, não, eu tenho que manter nesse relacionamento, né? Por uma questão de religião, por ela não compreender o que ela merece, o que ela é digna de receber. Então a gente vê que é uma questão cultural, muito cultural, do não se E um exemplo posicionar. positivo que eu posso dar referente a Maio, conduzindo por quem realmente conhece a causa, Uhum. hoje nós temos um projeto que vai ser reconhecido nacionalmente, que é a Sala Lilás, porque quando você vai candidatar ao Conselho Tutelar, é um processo de escolha que também tem poucas mulheres nesse processo de escolha. E uma criança vítima de violência sexual, ela ia para a delegacia, da delegacia precisa da prova técnica. Ela chegava na delegacia, o mesmo médico que trabalhava a necropsia atendia essa criança e de forma, né, Nossa. que poderia ainda gerar uma outra violência. Uhum. A gente vivenciando essa causa enquanto conselheira tutelar, a gente levou esse projeto para o governo do estado e hoje a Sala Lilás ela é referência. É uma sala lilás, Sim. que na sala você encontra psicólogos, assistente social, para melhor dar autonomia e acolhimento àquela mulher vítima de violência, àquela criança ou adolescente vítima de violência sexual. É feito toda a parte técnica e criminal por uma médica Uhum. que vai ter todo o cuidado de atender Uhum. tanto aquela criança, aquele adolescente e aquela mulher vítima de violência. Uhum. Olha o olhar diferenciado. Total. Precisou. Eu falo aqui que a gente, os conselheiros homens, poderiam ter visto isso. Não, esse olhar foi feito por uma mulher. Uhum. Por quê? Porque ali verificou a necessidade de ter uma médica legista mulher, de ter psicólogas para cuidar. Por quê? Porque um acompanhamento, principalmente na hora que você vai fazer o exame de corpo de delito, onde você tira as fotos daqueles rubores naquele corpo, a mulher já passava por um outro problema, era um fotógrafo. Sim. Hoje não, é uma mulher que faz Uhum. com o aparato todo psicológico. Então isso já vai ser premiado nacionalmente. Virou um programa de estado. Nós já temos 4, a gente quer implantar isso em todos os MLs Uhum. e isso está virando Que lei, legal. né? E uma lei nacional. Então esse olhar, esse cuidado para que a gente não tenha uma data.
mas que a gente tenha o cuidado o ano todo. Tem uma coisa que você me falou que também é muito interessante a gente ressaltar para o público, que sim, a gente tem que ter essa sensibilidade, porque na maioria das vezes o agressor, ele é da própria família, é pai, é avô, mas existe também um número que é relevante, que é o quê? Muitos meninos também são abusados. Já atendi casos de homens adultos que sentado na poltrona chorava por dizer algo que aconteceu na sua vida, só que não tinha espaço, não seria acolhido, então ele precisou colocar, externalizar aquilo. Então acaba sendo uma violência muito escondida, muito, né, camuflada, que às vezes é cometida também por mulheres, é cometida por tias, por primas, ou mesmo por homens. Quantas vezes, quantos relatos, primos mais velhos, o tio, o pai, o avô. Então, eu acho assim que a nossa sociedade tem que escancarar essas coisas, né? Que a gente não diz que há um tabu na sexualidade, então a gente tem que prevenir. A gente tem que mostrar para a criança o que pode, o que não pode, o meu corpo, o seu corpo. A gente não pode invadir a intimidade do outro. Isso é algo muito sério que a gente hoje, se eu for falar de dados, existe mais casos de violência sexual contra, principalmente abaixo de 18 anos com mulheres, sim. E talvez porque não há denúncia. Exatamente. Quando a gente, e o nosso estado ainda é um estado mais machista. Sim. Quando eu vou falar a palavra machismo, não é porque eu estou me colocando machismo, feminismo, não. Eu não estou colocando isso em pauta. Estou dizendo que nós não permitimos esta voz masculina o direito de falar. E muitas das vezes ele não fala que está sendo vítima de violência. E nós estamos em uma outra situação que está tendo um agravamento, que são os meios de comunicações muito rápidos, né, através de aplicativos, a qual também faz com que crianças venham cometer as situações de atos sexuais e violência, porque tá vendo isso em novela, em filme, o acesso rápido, né, às mídias sociais, a tecnologias, que escancara também a situação de violência sexual. Perfeito. E o não poder dizer, o não poder falar, né? Eu não estou aqui falando de ideologia ou não, nós estamos trazendo uma consequência muito grave às nossas crianças, porque essas crianças estão sendo vítimas e a gente precisa melhor conduzir, precisa orientar essas crianças para que elas tenham essa liberdade de fala. E quando é que elas têm a coragem de dizer? Quando elas escutam uma palestra. Exatamente. E aí, nesta palestra, a gente fala, olha, às vezes tem o vovô que ao pedir a bênção, ele vem, te coloca no colo, e na hora que te colocou no colo, né, você se sentiu totalmente constrangida, você se sentiu totalmente... E aí aconteceu situações de uma forma lúdica, tranquila, sem falar de questões de sexualidade, para determinar cada idade com a sua palestra, mas para aquela criança, sim, se sinta no direito de falar para que isso seja investigado se é crime ou não. Eu não estou aqui falando, então o meu pai não pode dar carinho pro seu neto. Eu fui de uma fase que eu podia sim sentar no colo do papai. Eu ainda falo, papai, benção. Mas naquele momento que eu estava sentada no colo do papai, não tinha nenhuma anuência ou atos sexuais. Não tinha o que a gente aqui pode falar, porque eu sei que vai ser um público mais adulto que vai ouvir. A parte por parte do papai, uma ereção, uma situação de masculinidade, naquele momento. E sim um ato de amor entre pai e filha. Eu senti o ato de amor, eu não me sentia violentada. Então, a criança, a partir do momento que ela vê o que é carinho, que ela entende o que é carinho ou não, ela vai saber se expressar. Mas para isso eu preciso falar. Para isso eu também preciso me colocar no meu local de profissional. Eu sei até onde eu posso ir. Por isso tem psicólogos formados e com competências técnicas para isso. Para isso que precisa, que temos assistente social, para isso que temos a questão escolar, a saúde, a assistência social. E para isso que precisa voltar novamente a existir a família. Eu sei que o papai e a mamãe precisam trabalhar.
Isso é fato, é necessário, mas que momento que eu estou tendo com meu filho de qualidade? Se é na janta, que seja de qualidade. Naquele momento do jantar, que eu permita falar todos os assuntos com meu filho. Uhum. Todos. Mesmo que eu não saiba falar, que eu busque ajuda. Mas se meu filho não tem liberdade de falar comigo todos os assuntos, com quem ele vai ter? Perfeito. E será que essa pessoa que, como eu não dei a liberdade para ele falar comigo, ele vai falar com outro, será que ela tem competência técnica para falar o que ele precisa ouvir? Então, a partir do momento que eu não dou liberdade dentro da minha casa, eu tô querendo aqui, gente, não é falar que você tem que ser amiguinho do seu filho, porque eu acho que a gente tem que ter postura de pai e mãe. Pai e mãe tá acima de amigo. Eu falo que, meu filho, eu sou sua amiga, não, eu sou sua mãe, eu sou sua mãe. Sim. Amigo tá aqui. Mas eu tenho que voltar a ser mãe do meu filho. Meu filho, olha, eu tenho todas as fases da minha casa, eu tenho 5 filhos. Eu tenho uma de 22 anos, eu tenho um de 17, um de 15, um de 10 e um de 6 aninhos. Eu preciso falar de sexualidade. Claro! 17 anos, hormônios. Se eu não ensino meu filho a questão de usar preservativos, tá namorando. E aí, quem vai ensinar? Ah, não, esse papel não pode ser seu, Dani. Vai ser de quem? Uhum. De quem? Vai ser da professora que vai falar de sexualidade? E dependendo como é que ela vai falar, amanhã ela tá em todos os meios de jornais falando que ela tá falando de ideologia de gênero, sexualidade, isso não pode. Peraí, quem é que vai ensinar meu filho de 17? O de 15? E se eu for vó agora, aos meus 33 anos? Gente, tô 40. Mas eu preciso falar de sexualidade. Ah, eu preciso falar de sexualidade pro meu de 6? Sim, Sim. sim. De uma forma diferente. Uhum. De uma forma diferente, não é da mesma E forma. é bom Até ressaltar, para ele não ser vítima. e é bom ressaltar, né, Daniel, que assim, a maioria dos casos são de crianças na primeira infância, até os seus 4 anos de idade, porque presume-se que ela não vai lembrar, não vai compreender, é só uma brincadeira. Então, sim, desde pequenininho falar, olha, não pode pegar na sua parte íntima, não pode fazer determinadas práticas, e já orientando com a linguagem, claro, dela. Você fala uma coisa, a gente está finalizando, que eu achei muito legal, que você disse do tempo de qualidade. Infelizmente, nossas famílias estão adoecendo. Eu atendo o setor público e atendo o setor privado, e eu posso dizer que as famílias estão adoecendo por vários fatores. E eu acho que é isso, esse distanciamento, cada um numa bolha. Quando senta, cada um está no seu mundo, um está às vezes exaurido, é uma carga horária, é um cansaço, e a gente tem que retomar aquilo que realmente importa, né? Aquilo que realmente vai se eternizar, que são as nossas relações. Então, às vezes a gente pergunta, poxa, você brinca com seu filho? Você interage com seu filho? Claro, para que você seja um bom pai, uma boa mãe, um bom cuidador, enfim, essa sua função, você tem que estar bem também. Então, é muito importante os adultos estarem saudáveis mentalmente para cuidar dos filhos. Por exemplo, quando você não tem uma boa noite de sono, quando você tem questões, problemas, normalmente o que a gente faz? A gente acaba prejudicando, às vezes, uma criança pelos nossos problemas. Então, ela fez alguma coisa, a gente grita, a gente faz aquilo, sendo que a criança ela não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo. Mas devido às frustrações, a gente acaba o quê? Gerando isso nas pessoas que estão mais próximas da gente. Então, acho que é isso. Essa proposta de histórias que me inspiram é de trazer pessoas aqui que têm esse olhar, que têm essa atuação, que têm essa sensibilidade de nos provocar e de dizer, vamos voltar a ser humanos, vamos nos importar, vamos nos colocar, nos posicionar politicamente, socialmente, porque todos nós temos parcela, seja na nossa comunidade, seja na nossa família. E é isso, né? Uma vida, ela pode afetar várias outras. Para a gente finalizar, Daniela, eu queria que você mandasse uma mensagem para o pessoal e que você dissesse essa oportunidade para você falar, porque é um aprendizado. Me senti honrada aqui de te escutar, que você venha mais vezes aqui, tá bom? Gratidão, E gratidão, muito obrigada, que você gratidão. faça a diferença, que você seja, que você continue sendo um instrumento de transformação. E eu fico muito feliz de ter pessoas como você nos representando, né? Eu sei que é verdadeiro, eu sei que você tá lá
porque você tem uma causa, aliás, várias causas, que você continue nesse projeto tão lindo na sua vida, tá bom? E eu quero agradecer a essa oportunidade, me colocando à disposição, Uhum, porque eu quero sim ter um mandato para a população. uhum. Então, nos procure, as nossas redes sociais estão Sim. extremamente ativas. É Daniela da Gilca com K. Gilca é a pessoa mais especial da minha vida, que é minha mãe. Então, assim, nos procure, traga as demandas. Não estou aqui para dizer que vou resolver tudo ou prometer algo que eu não vou dar conta de cumprir. Mas estou aqui para dizer que eu vou lutar, vou trabalhar incansavelmente, porque foi você que me colocou nesse mandato. Gratidão, viu? Gratidão. Muito obrigada, viu? Você tirou minhas palavras. E o que você acha importante para nós, enquanto pais, enquanto seres humanos, e dessa nossa atuação? Precisamos resgatar, não só como palavra bonita, mas vivenciar a empatia. Uhum. Voltar a cuidar um do outro. E quando eu falo cuidar um do outro, não é do meu vizinho. É cuidar um do outro até nas relações familiares. Não sempre ter um modelo perfeito para me ensinar o outro. Às vezes a gente está o tempo todo criminalizando o outro e esquece de olhar para o reflexo de um espelho e dizer o que eu estou sendo enquanto pessoa, enquanto sociedade, enquanto pai, enquanto família. E sim, ter qualidade, ter empatia e cuidar. É o que eu busco. Quando a gente cuida de pessoas ou dos nossos bichinhos, quando a gente cuida de vidas, a gente está plantando. Talvez não para mim colher. Quando eu planto uma árvore, às vezes eu não vou ter a oportunidade, de comer aquela manga se eu plantei. Mas eu estou plantando para que alguém tenha sombra, para que alguém venha comer essa fruta. Eu estou sim. E eu sempre gosto de finalizar. Nós não temos 7 vidas. Ela é única. E ela é única e rápida. O que eu fui aos meus 7, que aí é o que a gente lembra, passou. O que eu fui à minha adolescência passou. E todas essas fases estão passando, e o que eu fui? Então eu preciso sim, e o que eu estou sendo? A partir do momento que eu não cuido, que eu não lembro que eu tenho que cuidar de mim, cuidar do outro, eu tenho um aumento de violência contra criança, adolescente, animais. Eu tenho hoje um humano que eu não conheço, que está sendo estudado pela psicologia, ou com uma doença mental, ou com a demonstração de mudança de comportamento, ou quando eu não vejo quem eu sou e o cuidado do outro pela ausência da palavra empatia, eu me coloco no mundo. Por que estou aqui? Dinheiro vale tudo? Depois eu vou ter esse dinheiro tudo para cuidar da minha saúde? E cadê esses laços familiares? Eu preocupei tanto em criminalizar o outro que eu não cuidei de mim. Perfeito. Muito obrigada. Gratidão. Que aprendizado.